Hiroshima Ona despertava como qualquer outra cidade tranquila de uma manhã comum. Crianças caminhavam para a escola. Bicicletas cruzavam as ruas próximas ao rio Ota. Vendedores levantavam portas de lojas. O ar tinha aquela paz típica de um dia que parecia destinado a ser igual a todos os outros. Mas então, às 8h15, algo rompeu essa normalidade. Um clarão branco, tão brilhante quanto um sol nascendo no lugar errado, abriu o céu como se o próprio ar tivesse sido rasgado. Não houve aviso, não houve som, apenas luz. Uma luz tão intensa que parecia engolir tudo ao redor. E logo depois, um silêncio absoluto. O que poucos contam é o que aconteceu com aqueles que não estavam exatamente no centro da explosão, mas também não estavam longe o suficiente para escaparem ilesos. Pessoas presas entre a luz e a sombra, entre a vida e o fim. Esta história é sobre alguns deles. Daigo Shimizu era um relojoeiro de 32 anos, trabalhando próximo à ponte Aioi. Ele estava de pé, ajustando um relógio de bolso, quando o clarão atingiu a cidade. Não sentiu dor, não ouviu barulho, não percebeu o vento. Apenas foi tomado pela luz, e então sua visão se apagou. Quando acordou, continuava de pé, mas algo parecia profundamente errado. Ao lado dele, no chão e na parede, havia uma marca escura idêntica ao contorno de seu próprio corpo, sua sombra carbonizada na superfície. A cidade ao redor havia desaparecido. Tudo estava quebrado, queimado, silencioso. Ele não entendia por que ainda estava vivo quando o mundo ao redor virara pó. Sem saber, tornou-se um dos poucos sobreviventes a apenas alguns metros do hipocentro. A muitos quilômetros dali, em Nagasaki, no dia 9 de agosto, vivia uma menina de 10 anos chamada Akira Sato. Ela gostava de colecionar conchas na Baía de Omura. Sua casa ficava atrás de uma colina, e isso, algo tão simples quanto uma formação de terra, salvou sua vida. Quando a bomba explodiu, sua casa tremeu, vidros estilhaçaram, mas a família sobreviveu. A menina, sem entender o que havia acontecido, decidiu caminhar até o centro da cidade. Ela encontrou silêncio. Não havia fogo ainda, não havia gritos, nem pessoas correndo, apenas poeira flutuando pelo ar, brilhando como uma neve radioativa. Andou por horas até ver algo se mover. Era um menino. Os dois deveriam ter fugido juntos, mas somente ela conseguiu correr de volta. O menino ficou para trás, e nunca mais ela o viu. Décadas depois, Akira contava que nunca soube se aquele menino era real ou uma espécie de reflexo da destruição ao redor. Historiadores chamam isso de impressão pós-traumática. Ela chamava de as almas que ficaram. Documentos liberados muitos anos depois revelariam fatos pouco divulgados. Hiroshima não foi escolhida por acaso. Era a única grande cidade japonesa ainda intacta, preservada deliberadamente para medir o impacto da bomba com precisão máxima. E Nagasaki nem sequer era o alvo principal. O plano original era bombardear a cidade de Kokura, mas as nuvens impediam a visão do alvo. Por isso, o avião seguiu para o que chamavam de alvo secundário. Sobreviventes de Kokura repetem até hoje: fomos salvos pelas nuvens. Oficialmente, era proibido fotografar as vítimas. Mas um homem, Yoshito Matsushige, enfrentou a radiação, o calor e o horror para registrar a verdade. Ele fez apenas 5 fotos, tremendo, chorando, acreditando que não suportaria olhar pelo visor novamente. Ele diria depois que nunca esqueceu o silêncio das pessoas. Elas caminhavam sem gritos, sem lágrimas. O horror era grande demais para caber em um som. Suas fotos só seriam liberadas ao público 12 anos mais tarde. O que quase ninguém sabe é que Daigo, o relojoeiro que viu sua própria sombra marcada no concreto, e Akira, a menina que caminhou entre o silêncio de Nagasaki, se encontraram muitos anos depois. Foi em 1958, numa reunião de sobreviventes chamada Os 73 Silenciosos. Eles nunca tinham se visto antes, mas quando seus olhares se cruzaram, parecia que já se conheciam. Não precisaram falar. Daigo carregava no bolso um pedaço da parede que guardava a marca de sua sombra. Akira levava uma pequena concha encontrada no dia da explosão. 2 objetos, 2 memórias, 2 vidas unidas pelo mesmo fogo. Hiroshima e Nagasaki não são apenas datas em um calendário, nem números em relatórios de guerra. São cicatrizes profundas no mundo e na humanidade. Marcas que lembram o que acontece quando o poder ultrapassa a consciência. A história não contada não está em documentos secretos, mas nos detalhes das vidas que seguiram adiante quando tudo ao redor havia sido reduzido a cinzas. Daigo viveu até os 68 anos. Akira até os 79. E ambos repetiram por décadas a mesma frase: não fomos nós que sobrevivemos à bomba. A bomba é que sobreviveu dentro de nós.